pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos estudar as comunicações que iniciaram a nossa doutrina. Vamos falar de sementologia, tipologia, vamos falar da pneumatografia e da pneumatofonia. Esses assuntos relativamente à mediunidade, ou seja, a comunicação dos dois planos, vamos estudar agora. Venha comigo. Muita luz e paz. Boa tarde a todos. Muita luz, muita paz. Como é que está o som, meus irmãos? Boa tarde, tá bom. Falou um boa tarde lá. Meus irmãos, que a divina providência, os espíritos protetores da sala Luz no Caminho nos envolvam nesta tarde, nesses estudos de hoje, que nos inspiram e que nos intuam, né, para que façamos um estudo bom, um estudo adequado, com muita harmonia. E nós colocamos em primeiro lugar aqui, eu queria agradecer, e eu até falei em PVT, a nossa Gota de Amor, que eu não sei o nome, mas com certeza a gente deve conhecer, e o nome até não importa. Ela me tirou uma dúvida atroz que me acompanhava por muito tempo, porque ocasionalmente eu estava caindo quando eu ia fazer a gravação, quando eu ia falar, passava da palestra, passava para o mixer, enfim, ela sinta-se abraçada e com respeito, Gota de Amor, beijada em seu coração, tá? Tudo de bom mesmo. Você tirou uma dúvida e alguma coisa que eu outrora, e mesmo na sala passada, eu reputei como defeito técnico BO, ou seja, burrice do operador. Seja bem-vinda, Wasser, paz e luz. Eu vou chamar a nossa amiga Sandra Salviano, mais conhecida como SS, para fazer a abertura para nós. Estar aqui com todos vocês. Sinto toda a energia junto com vocês e vamos fazer a oração e agradecer ao irmão X por estar aqui conosco para nos ensinar, pois é através dele, de Deus, que estou aprendendo cada dia a evoluir. Vamos à nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Amém. Obrigado e tenha todos um bom estudo. Brasil. Fiquem com Deus, tá? Vou descer, ok? Agora está gravando. Então, Kardec estudou sobremaneira, e em primeiro lugar, por 31 anos, o magnetismo. Depois, em 1854, ele tomou conhecimento das mesas girantes, das mesas falantes, desses movimentos de sematologia, que vamos ver, a tipologia também, que vamos agora detalhar cada um desses tipos de mediunidade. E aí ele percebeu que atrás desses movimentos, desses efeitos físicos, havia uma parte inteligente. E a partir desse período ele começou a estudar. E num primeiro momento, para satisfação ou para satisfazer as suas curiosidades precípuas, né, ou específicas, ele começou: o que é Deus? Que coisa extraordinária. Quem não gostaria de perguntar, né, o que é Deus? Mas o que é Deus? Aí disseram os espíritos que é um poder inteligente, é uma inteligência suprema, né, criadora das demais, e por aí começou. Aí ele percebeu que diante, seja bem-vindo, Simba, à Sala Luz no Caminho, paz e luz. Ele percebeu que diante as formulações desses questionamentos, uma doutrina se formava, uma doutrina delineava
e ele sentiu-se na obrigação de um determinado momento, e até por intuição e orientação espiritual, a fazer a divulgação do primeiro livro. Colocava-se um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, encostava-se dedo, você encostava os dedos polegares e os dedos mínimos encostava em cada dedo mínimo até formar. Depois chegou-se à conclusão que não precisava ser nessa ordem especificamente, homem e mulher. E depois verificou-se que não precisava ser uma mesa grande. Houve uma evolução nas comunicações. Num primeiro momento, estipulou um não, digamos, uma pancada, um sim, duas pancadas, e fazia ou questionava através de pergunta fechada. Por exemplo, você está me ouvindo? Se for sim, dá 2, e se for não, dá uma pancada. Você tem muito tempo que desencarnou, então ficava tão somente no sim, no não. Essa parte semantológica, né? Essa semantologia que é a comunicação por sinal. Houve-se uma evolução. Posteriormente, criou-se um alfabeto, e esse alfabeto foi colocado de forma circular em uma mesa. Uma agulha tipo magnética, posteriormente, dada a evolução da comunicação, e essa agulha, ou mesmo a mesa pequena, uma mesa de 30 centímetros, perguntar, dada a comunicação, como a mesa sinalizava, ou a agulha sinalizava a cada letra. Então, para formar uma palavra, por exemplo, amor, ou o médico que estava coordenando a sessão já sabia da frase, sabia da palavra, não precisava completar a palavra, falava, digamos, parede. É parede, sim ou não? Aí não precisava dar pôr o que correspondia do D, quantas pancadas correspondia o A. Pois bem, foi evoluindo. Chegou um determinado momento que não precisava mais dessa mesinha e das pancadas. Então a semantologia é os sinais feitos por pancada das mesas. Então, para se confabular com determinado espírito, num primeiro momento precisa evocá-lo. Então a evocação em si, ela é importante. E Moisés, como até o nosso palestrante, o Cosmo, estava falando, a gente pega o Velho Testamento, aí Moisés condenou as práticas espíritas, e muita tradução bíblica diz que Moisés, ele de uma certa forma condenou o espiritismo. Olha que afirmação feia, que está... pífia, né? Que informação mal dada. Até porque o espiritismo foi criado em 1857. Ele foi criado em 1857. Justamente, né, Eduardo, Deuteronômio 18:9. Mas como que se pode, de uma certa forma, combater uma coisa que não existia? Porque nessa época não existia o espiritismo. Tudo bem, pode ter existido, e naturalmente existia, o mediunismo, a mediunidade em si, mas o espiritismo não. E eles colocam assim taxativamente que Moisés combateu o espiritismo. Veja bem, o Asser colocou aqui no meu PVT, eu não vi, Roussel, ele fez uma pergunta se a semantologia seria uma comunicação como se fosse por ideia. Não é, Roussel. Essa por ideia é outro tipo de comunicação mediúnica. Essa é por pancada. A sematologia é por pancadas, barulhos, pancada, a mesa por pancada.
essa comunicação por ideia, essa já é uma comunicação de pensamento e mais evoluída. Moisés condenou a consulta aos mortos, porque na época o povo consultava tudo para agir na vida. E justamente, e mais do que isso, cobrava por essa consulta. E essas consultas, meus irmãos, e o próprio Espiritismo, a nossa doutrina, ele condena essa prática, essa consulta aos mortos nesses aspectos, porque aí é onde está o charlatanismo. Então são essas práticas mediúnicas que você consulta de forma muito personalística, né? Se isso é bom para você, se você deve casar com fulano ou ciclano, se você deve fazer aquele ou esse negócio, de forma muito egoística. Então, aí, e nesse aspecto, a nossa doutrina também, ela condena ou reprime a consulta aos mortos. Jamile Rô Estrela, seja bem-vindo à Sala Luz. Então, semantologia é a comunicação dos espíritos por pancadas. Por pancadas. Que é diferente da tipologia. O que é tipologia? Que também foi as primeiras comunicações. Tipologia já é pelo barulho. Sons feitos numa parede, numa mesa. E como que isso processa, meus irmãos? O espírito desencarnado dirige-se um facho fluídico, vamos dizer, à mesa ou à parede, e, por consequência, forma-se o som. Mas, irmão X, o espírito precisa do fluido animalizado de um médium? Precisa. Até a malgrado desse. O que é malgrado? Sem a sua vontade, sem a sua participação consciente. O espírito ele pode pegar esse fluido animalizado, de um médium à distância. Então, a tipologia é o barulho em uma mesa, é o barulho em uma parede, um som, sem a participação específica do médium. E veja bem, a primeira edição, Eduardo coloca, semantologia é o mesmo que transcomunicação instrumental. No caso, o instrumento era uma mesa. Hoje há tentativas com raios, computador, etc. Né? Justamente. Veja que não há participação. Nesse aspecto específico, Eduardo, o computador fica sendo quase que o medianeiro, como a mesa era também, né? Então, o espírito participa especificamente daquele objeto, ou o computador no TCI, ou a mesa lá na semantologia, mas sem a participação direta do médium. Sim, precisa do fluido animalizado do médium, por quê? Seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho, Miriam. Precisa porque qualquer comunicação mediúnica, notadamente, seja ela inteligente ou de efeito físico, o médium, ele tem que doar o seu fluido animalizado. Então, o fluido animalizado, essa parte fluídica do médium, associa com a parte menos material, que são os fluidos, a parte perispirítica do espírito, faz essa junção e provoca, por exemplo, a movimentação física de uma mesa, de um objeto. Ou, no caso da tipologia, que é o barulho, que é o som, precisa-se também da mesma forma. Relativamente à semantologia, que são os sinais. A mesa, ao bater, ao acionar o piso, ou o barulho na parede, pode ser feito de forma assim, vamos dizer, mais forte, mais contundente, demonstrando uma ojeriza, uma parte forte do espírito, né? Então, esse fator, ele também é considerado. Então, ali, na semantologia, também a gente observa essa parte da comunicação.
É como se fosse uma mímica do espírito. Quando a gente gesticula, quando a gente está com raiva, a gente acena mais assim de forma peremptória, mais de forma forte, para, de uma certa forma, aclarar as nossas ideias ou deixar aquela emoção nossa passar. Pela mesma forma eram os espíritos na semantologia. Você perguntava, e posteriormente, nesses estudos de hoje mesmo, vamos falar uma coisa que o Braz, de certa forma, ele até um pouco encabulado com isso, quando São Luís estava assim um pouco pé da vida com Kardec, e vamos falar nesse que é o capítulo 8, Danúbia e Menezes. Seja bem-vindo, família, sala da luz. Então, qual o motivo da visita que fizeram aquele senhor, né? A resposta é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relação a fim de poder, se for preciso, dar-te assim com elas os avisos necessários. Isso aqui foi um espírito respondendo a Kardec. Então, a tipologia, que foi o barulho na mesa, na parede, ela não tardou se a aperfeiçoar, a enriquecer, né? E a tipologia também, a tipologia alfabética, que foi aquele caso das irmãs Fox lá nos Estados Unidos, né? No estado de Huntsville, Nova York, no condado, né? Aí o que olha, se você está aí, dá 2. Se você dá 2 toques na parede, faz um barulho 2 vezes, uma vez para sim, outra não, como lá na semantologia. Então, foi evoluindo para a parte alfabética. Foi evoluindo para a parte alfabética. E, normalmente, E isso havia, vamos dizer assim, uma psicografia de muitas laudas, de muita página. E quando não se entendia, por exemplo, lá para colocar o P era tantas batidas, por exemplo, palavra, o P seria batia tanto, mas quando o médio, e nós dissemos inicialmente, o médio já sabia que a palavra tinha sido já decodificada pelo médio, então o espírito, muitas vezes, naquele toque da mesa, ele levantava para um lado, para outro, ou quando terminava a frase, codificava um sinal. Para não houver dúvida relativamente ao médio que estava recebendo, ao espírito que estava fazendo aqueles efeitos físicos. E essas batidas, os sons, é um som oco, não é um som como você está ouvindo agora a voz do irmão X. Não é esse som, é um som oco. Então esse fenômeno de tipologia é a batida das mesas, né, no objeto, ou na própria mesa, ou no piso. O certo é que é para caracterizar essa comunicação. Mais à frente aqui Kardec diz que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. Então a imprevisibilidade era como é uma constante nessas comunicações. Ninguém, por melhor que seja o médium, pode se arvorar e dizer que este ou aquele espírito está à sua disposição ou ao seu bel prazer o tempo que ele desejar. Se esse médium assim se postar, se esse médium assim definir, não tenha dúvida que trata de um ato, de um embuste, de um ato de um charlatanismo, de uma trapaça, né? de um espírito embusteiro. Eduardo Palmeira coloca: às vezes a mesa levitada até o teto o batia com a mais firmeza, demonstrando que o espírito estava bravo, justamente. E o Sr. Roma, numa dessas experiências, e essas experiências físicas, elas são passíveis, meus irmãos e admiradores da doutrina, são passíveis de embuste, de trapaça, de mágica, de ilusionismo. E o Sr. Holmes, sentado numa mesa, não foi uma ou duas vezes. A mesa levitava,
ele tinha esses poderes mediúnicos, ela levitava, e ele, no teto, fazia uma marca com um lápis ou com um giz de cera para certificar de que aquilo não tratava de um embuste, e várias pessoas passavam. Porque você pega esses mágicos, eu não tenho nenhum nome de um mágico atual, mas vamos lembrar David Copperfield. Na Globo, e especificamente no Fantástico, aquele Sr. M, tinha uma série de mágica, de ilusionismo, que, por mais que a gente tenha habilidade, mas a gente não descobria como era feito. Então, nessa época, preocupava-se muito com isso. E meses caminhando, e Wagner, seja bem-vindo à Sala Luz. Ora, irmão X, mas então, por haver embuste, trapaça, ilusionismo e mágica, não há o ato em si? Perfeitamente que há. Perfeitamente. Então, não é porque existe o embusteiro é que deixamos de acreditar numa coisa séria, essa parte mediúnica. Então, nós vimos semantologia e tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancada são batedores. Porque nós somos, e foi informado pela espiritualidade maior a Kardec, que esses espíritos que se atêm a movimentações físicas, denominados espíritos batedores, são espíritos que estão mais afeto à pilhéria, são espíritos mais brincalhões, são formados de uma classe não pura, né, de uma classe assim mais brusca, menos evoluída. Mas o espírito elevado, ele participou ou pode participar desses efeitos físicos também. De que forma? Desde que haja um objetivo precípio para evoluir, para orientar e para promover a evolução daquela região ou daquelas pessoas, é possível sim. Muito embora, para fazê-lo, uma vez que os seus perispíritos são menos densos, eles precisam de espírito menos evoluído. Assim como nós. Eu não sou destituído de força física. Naturalmente, para mim pegar esse cofre, para mim pegar esse guarda-roupa, para eu fazer uma pintura, levantar uma parede, algum serviço que eu não tenha essa habilidade ou destreza física, o que eu necessito? Caminhando, e Wagner, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Eu necessito de ajuda. E essa ajuda, onde eu vou arrumá-la? Eu vou contratar pessoas da construção civil, pessoas da área aqui a gente chama chapa, para carregar esse cofre, para fazer levantar essa parede, para fazer esse serviço específico, ao qual não é da minha faina diária, né? O qual não é da minha especificidade. Eu não tenho essa expertise. Assim é o espírito mais evoluído. Para promover essas pancadas, para promover essas manifestações de efeitos físicos, eles são assessorados ou têm por concurso espíritos menos evoluídos, que têm essas destrezas, né? Kardec coloca aqui, pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas nunca. Seria, consequentemente, perder tempo formular questões de certo porte científico e filosófico. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que, por esse processo de semantologia, tipologia, sinais e pancada, você não vai conseguir comunicações de ordem magnífica, de cunho espiritual mais elevado, de cunho mais elevado. Então, na verdade, quando você quer um estudo, por exemplo, você está estudando relativamente uma composição química. Essa composição química, dada uma pesquisa, nesse processo de tipologia você não vai ter. Porque, em primeiro lugar, são os espíritos que ali estão promovendo
esta comunicação. E em segundo, é pela dificuldade. Então, não tem como estabelecer uma comunicação mais precisa de forma inteligente. Acrescentamos que, diz Kardec, além de agir quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumento que lança mão de espíritos superiores, quando quer produzir efeitos materiais. Então, veja bem que os espíritos superiores, em alguns casos, podem ajudar, né, quando eles querem, quando isso é necessário. Necessário a quê? Para processar a evolução. Então, nesse aspecto, nós fechamos semantologia e tipologia. Eu vos pergunto, alguma dúvida? Vamos agora passar para a pneumatografia, que é a escrita direta, pneumatonomofonia, mas antes vamos falar um pouquinho de psicografia. Relativamente à semantologia, eu vos pergunto, e a tipologia? Então, tipologia, comunicação por pancada. Semantologia, sinais, os sinais dessas pancadas, né? E isso foram as primeiras aparições inteligentes com quais Kardec pôde trabalhar e deixar para nós esse extraordinário legado. Utilizam espíritos com perispíritos mais densos, justamente. Traduzindo o que nosso Eduardo Palmeira colocou aí. O perispírito do espírito, por ser menos denso, associa com o perispírito do médio, que é o fluido animalizado, para promover essa movimentação. E veja, meus irmãos, que no caso de uma suspensão de uma mesa, de uma movimentação física, o espírito, ele não pega como a minha mão pega um copo, ou um objeto, ou uma caneta, ele envolve perispiriticamente aquele objeto, anulando a parte gravitacional, e ele quer e movimenta. E muitas vezes nas sessões, essas sessões de movimentação física, a pessoa ia lá, abraçava a mesa, a pessoa, igual eu estava vendo até uma entrevista do Arnaldo, Chico Xavier, estando incorporado entre aspas, né, com a esposa dele, com a Meimei, e aí Arnaldo chega e começa a abraçar Chico, beijar Chico, ora. Quer dizer, Meimei, ela não está dentro de Chico, ela estava, de uma certa forma, sensibilizando o perispírito de Chico. E o próprio Arnaldo, posteriormente, ele viu o erro que se cometeu. Muito embora ali, quem falava era Meimei, que era sua esposa, já falecida há tantos anos, e ele, naquele fluxo emocional, foi e abraçou Arnaldo. É a mesma coisa. Determinado médium, dado a sua sensibilidade mediúnica, promove alguma manifestação, um espírito manifesta-se naquela mesa, ou naquele objeto, ou naquele vaso. Aí eu, sendo sabedor que aquele espírito é oriundo de um parente meu, ou de um espírito desencarnado, mas eu chegar lá e começar a abraçar aquela mesa. Kardec disse, isso aí é a mesma coisa de você abraçar uma bengala sem vida. Primeiros meios de comunicação, né, fraterna? Primeiros meios de comunicação. Pneumatografia. Pneumatografia, que vem a ser isso, meus irmãos? Rudes, seja bem-vindo. A Sala Luz no Caminho. Pneumatografia, grafia escrita. Pneumatografia é você ter a manifestação do espírito sem também a participação do médium. Você não precisa da mão do médium. A pneumatografia, você pode colocar um papel dobrado dentro de uma graveta trancada, fazer
a reflexão, pensar, mentalizar, pode naturalmente haver. Aí você abre a gaveta, o papel está escrito. Então isso é pneumatografia. Não houve a participação. Havia, e algumas vezes colocava-se nessa gaveta fechada, um giz ou um lápis. Depreendia-se que o espírito desencarnado utilizava do lápis e escrevia no papel. Mas aí, o que fizeram? Tinha ardosa, ou muitas vezes debaixo de uma estátua, dobra-se o papel, coloca-se debaixo do móvel, né, o papel dobrado, veja bem, debaixo de uma estátua, debaixo de um móvel, faz a prece, mentaliza, evoca os espíritos e posteriormente aparece já escrito. Mas aí, nesse aspecto pneumatográfico, de não estar o lápis ali, já surge um terceiro questionamento. Demétrios 13, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Não estando o lápis e nem o giz de cera, surge algum desdobramento. Há por detrás uma comunicação inteligente? Sim. Houve a escrita? Houve. De onde veio a tinta ou o lápis que sensibilizou, a cor que sensibilizou? Não tinha lápis ali, não tinha giz de cera. O papel estava dobrado debaixo dessa estátua. E houve a escrita. Aí gera de onde veio essa escrita. De onde veio essa escrita? Isso aí vamos falar. Já hoje, ela não pode constituir objeto ligeiro da dúvida. Não houve a participação, assim, direta do médium. E uma coisa bastante extraordinária, não sei se vocês prestaram atenção nisso no decorrer da nossa história, Kardec, ele tinha por objetivo princípio usar médios assim, médio adolescente, médio criança. Por que até? Para não ser objeto de crítica. Se ele pegasse um Camille Flammarion, né, que psicografou muito a Isaac Newton na Gênese, né, se ele pegasse Camille Flammarion, se ele pegasse pessoas do positivismo lá que tinha conhecimento extraordinário, não só da doutrina, como conhecimento científico, as pessoas ou os nossos detratores poderiam muito bem falar, não, isso aí é da mente, isso aí é alguma coisa do ânimo, da alma, né? Alguma coisa anímica, isso não é. E veja que quem trabalhou, e de forma pneumatógrafa, né, foi essas duas meninas. Eu digo pneumatografia porque muitas vezes elas nem encostavam a mão nessa mesinha. Sem a interferência do médium, há mais possibilidade de embuste? Pergunta fraterna. Eu não digo que existe mais, eu digo que existe até menos, fraterna, porque ali está sobre a sua visão, mas toda manifestação de efeito físico, de efeito inteligente, pode haver embuste. Pode haver embuste. A gente viu, eu vi o David Copperfield, isso passou no Fantástico, ele atravessando a muralha da China, uma coisa assim, televisada, e você não percebe. Quer dizer, um caso desse, na época, na Idade Média, isso aliás, depois da Idade Média, né, em 1800 e pouco, isso aí causava um frisson danado. Então, há embuste, eu digo ainda, isso não existe, não existe levantamento e não existe estatística, não. Essa estatística é minha. Eu digo que esses livros ditos psicografados, eu diria que mais de 60% ou 70% é anímico. O cidadão diz que é de espírito X ou de espírito Y, isso é do próprio médium. Mas o que isso tem a ver? Isso é errado, irmão X? Não. A gente tem que preocupar, deixa o cidadão dizer que é de espírito A, B, X, não importa. A gente tem que verificar o que demanda, o que dimana dessa mensagem. Mas não se iluda. Eu acho que ainda foi modesto nesse índice de 60 ou 70, ô fraterno. A coisa pode ser mais. Pode ser até mais.
Irmão X, o Espiritismo não necessita manifestar aspectos sobrenaturais para provar sua existência, mas parece que tudo se resume a isso. Muito triste. Muito triste. E, na verdade, caminhando, as pessoas que precisam acreditar, vendo uma manifestação física, se elas veem, se elas depararem com essa manifestação física, elas acabam não acreditando, por quê? Elas vão ter muita dúvida, aí começa a verificar como aquele lápis começou a escrever sozinho, como aquelas ideias, Kardec mesmo, ele quando foi convocado, quando ele foi solicitado a verificar essas reuniões, ele achava que essas manifestações poderiam ser muito bem da força psíquica das pessoas que estavam na reunião, porque a parte fluídica, o magnetismo, ele é capaz de fazer coisas fenomenais, relativamente. Mas aí a hora que começou a entabular respostas de forma inteligente, ele, como começou a dar respostas de forma inteligente, aí ele verificou que tinha, na verdade, um espírito. Então, pneumatografia é a escrita direta, sem a participação dos médiuns. Veja bem, meus irmãos, sem a participação direta, mas precisa-se do fluido animalizado do médium, mesmo a mau grado desse. O espírito pega esse fluido animalizado do médium e desse fluido animalizado associa com o seu e a escrita. E foi aí que inicialmente eu falei que o Braz estava. O Braz ainda está aí? Tá. Kardec, no aspecto dessa escrita direta, pneumatografia, escrita direta, quando não colocava o lápis na gaveta, ou mesmo a cera de giz, o giz de cera, e aparecia escrita, Kardec ficou inculcado com isso. Gente, mas como é que é? Aí ele fez a segunda pergunta. Tudo para chegar nessa escrita direta. Ele começou a perguntar: os espíritos podem materializar as roupas que, quando o espírito materializa, ele pode... Como que essas roupas, dada a materialização? O espírito respondeu. Na verdade, era São Luís que estava respondendo, hein? Porque a coisa era mais complexa e São Luís respondendo através de um médium. Não, isso é aparência. O espírito materializa aquilo que ele está, a roupa que está vestido, aquela bengala, aquele chapéu, tudo de uma certa forma, para dar a aparência física daquele espírito quando vivia. 2. Muito bem, e essa, ele materializa a roupa. E essa caixinha de rapé que ele está, ela é consistente? O Espírito São Luís diz, consistente, mas também de forma passageira. Kardec, não satisfeito, coloca o São Luís na parede ainda. Mas veja bem, se o médium abrir essa caixinha de rapé, pegar o rapé que está dentro dela, cheirar, ele pode espirrar? São Luís responde, perfeitamente, pode espirrar. Kardec, não satisfeito, ele aperta mais ainda o São Luís. São Luís já estava assim meio, desculpa a expressão, meio aborrecido com ele. Kardec pergunta a São Luís, veja bem, nesse caso específico, os espíritos podem muito bem fazer um veneno e a pessoa tomar, a pessoa morrer, então o espírito pode matar. O Espírito São Luís disse o seguinte, perfeitamente pode, mas a divina providência não autoriza, não concede que faz isso. Kardec não satisfeito ainda. E o contrário, a espiritualidade pode atuar com fluido ou fazer um remédio para sarar, para tornar as pessoas melhores? São Luís, perfeitamente, e vós tendes exemplos fartos para verificar. Aí Kardec
faz a pergunta seguinte: e com relação a essa escrita pneumatográfica, que não tem o lápis, não tem a caneta, como que é composto? Aí São Luís, eu cheguei a arrepiar aqui. São Luís chegou e falou assim: você fez essas perguntas todinha para chegar nisso, né? Aí Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo: o próprio São Luís já estava sabendo aonde ele queria chegar, que era aonde a espiritualidade compunha a cor da tinta para escrever de forma pneumatograficamente. Aí Kardec falou: mas como? Se o senhor diz que tudo desaparece, tudo é de forma temporária, a tinta não desaparece. Eu não disse que nunca desaparece, que tudo desaparece, que tudo é efêmero, que tudo é passageiro. Aquilo que os espíritos compõem, que é necessário para a evolução, ele pode ser perene, né? Pode transcender, pode ficar, porque há ainda na França e aqui no Brasil, não sei especificamente onde, várias comunicações pneumatográficas que não desapareceram, ou seja, sem a participação do próprio Livro dos Espíritos. Tem está arquivado no Museu da França, eu não sei especificamente onde, alguém aí que, né, o próprio Simba que morou lá, teve lá, os escritos pneumatográficos da primeira edição do Livro dos Espíritos estão aí até hoje. Bom retorno, Brás. Então, Kardec diz o seguinte: ele deu essa volta todinha para saber como os espíritos compunham a veste, como os espíritos compunham as cores. E como isso é feito, meus irmãos? Foi também respondido por São Luís: busca junto ao fluido universal, busca junto ao fluido cósmico, que todas as matérias advêm deste fluido universal. Então os espíritos, ele compõe. E mais na frente, relativamente a transporte de material, o espírito envolve um objeto, desaparece o objeto, e ele não adentra um objeto no outro, porque aí seria, Erasto falou que isso é impossível, seria a desestruturação da matéria. Muito embora Leon Denis e Ernesto Bozano têm uma série de exemplos e de estudo relativamente à desestruturação de matéria. Ou seja, você colocar um piano dentro de um cômodo hermeticamente fechado. Erasto diz que isso não é possível. Eu fico com Erasto. Muito embora lá, no capítulo 8º, no capítulo parece que é 5, relativamente ao transporte material, há essas materializações dentro de um cômodo fechado, mas de materiais, de fluidos que os espíritos dentro desse cômodo compõem. Porque para uma matéria adentrar dentro de outra matéria, deve e precisa haver uma desestruturação da matéria. E o espírito compõe a matéria e não desestrutura. Não desintegra, né, Baixo? Tanto que muitas vezes foi interrompido e caiu só o pó do ambiente, né? Então, na verdade, o que se compõe lá, dentro daquele ambiente, pode compor um piano, pode compor, digamos, um carro, mas eu não tenho, na condição de espírito, eu tenho condição de torná-lo, anular a gravidade e torná-lo invisível, transportar. Mas adentrar aquele objeto no outro, não. Só dos que compomos lá dentro desse campo onde está sendo os estudos. Já está quase sendo o reloginho aí, né, Fraterna? A Fraterna não, o Acer. Está quase o reloginho. Está faltando para nós fecharmos o que? Pneumatofonia. O que é pneumatofonia? Viu, Rô Estrela? Eu vou pedir para você fazer a nossa harmonização e o Eduardo vai fazer a prece final para nós.
O Arcer falou com você para fazer para nós. Então, tudo bem. Pneumatofonia, para a gente finalizar, né, meus irmãos? O que é pneumatofonia? Pneumatofonia é, por exemplo, emitir o som sem a voz do médium, sem os órgãos fonadores do médium, né? Então emite o som dentro de uma parede, emite o som de um tambor, ou o próprio som, você ouve nitidamente o espírito falar. Não é assim, muitas vezes, você dormindo, ou próximo ao sono, você ouve alguma coisa, não, eu fui. Isso aí pode ser da sua imaginação, pode ocorrer a imaginação. Ou, ocasionalmente, você ouve assim um barulho no seu ouvido. Isso também não seria a pneumatofonia, não é o espírito falando. Pode ser uma imaginação sua. Então, você ouve diretamente o espírito falando. E isso, para evitar que alguma imaginação do seu cérebro, é quando uma ou duas ou mais pessoas ouvem. Então, antes de finalizarmos, vamos fazer a sinopse de tudo o que falamos. Psicografia. Psicografia é a manifestação do espírito, o médium escrevendo. Então o espírito chega aqui, não é que o espírito entra dentro do irmão X, não. O espírito chega aqui, escreve isso, eu escrevo. A psicografia, ela pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, a mecânica. A mecânica, que é mais difícil, você escreve e não sabe o que escreveu. Muitas vezes nem a letra, escreve em outro idioma, etc, etc. A consciente você sabe totalmente. E a semiconsciente tem lampejos, tem hora que você sabe e hora não. A psicografia mecânica é mais difícil. Pneumatografia é a escrita sem a participação do médium, né? Sem o braço do médium. Inclusive, como nós vimos, sem o quê? Sem a caneta, coloca-se debaixo dentro da gaveta trancada, coloca debaixo da estátua o papel dobrado e você tem a escrita a posterior. Pneumatofonia é o falar do espírito não saindo pelo órgão fonador do médium. Então, a gente ouve o espírito. Como que ele faz? Você ouve som de tambor. Muitas vezes pode estar vindo dentro de uma... pode estar vindo no ar. Tipologia, sinal, pancadas. Foi de onde nasceu o nosso... Tipologia, o que é? Comunicação por pancadas. Outra que nós falamos, semantologia, sinal, é a forma da pancada. O espírito bate com maior veemência, bate com menor, ou seja, com força, como a gente faz um gesto. E de sorte que falamos, né? De sorte que falamos. Falamos tudo. O Arcer, tira o batonzinho da Rô, deixa eu tirar aqui para mim chamá-las. Eu tirei o da Rô, tiro do Eduardo aí. Meus irmãos, então, muita paz, muita luz. Tem algum questionamento dentro do que nós falamos? No caso de William Crookes, passava os objetos na parede para o recinto fechado. Houve casos, né, o Brasil, mas isso aí Erasto falou que é impossível. Você, para passar um objeto, adentrar um objeto no outro, você tem que desestruturar a matéria, você tem que mexer na estrutura, e o espírito ele não mexe na estrutura da matéria. O que ele compõe dentro do lado ele pega o fluido cósmico e compõe dentro daquele ambiente fechado. Forma-se um objeto até grande, mas de forma, como diz São Luís lá, de forma aparente, de forma rápida. Foi por isso que tudo era de forma rápida, de forma aparente, essa materialização, que é o ectoplasma, né? Jesus falou, não me toques, para Maria Madalena. Eu ainda não fui teu pai, por que não me toques?
eu entendo que precisou de tanto fluido animal para Jesus materializar-se, que a pessoa estando materializada naquela forma, se alguém tocar, é um choque muito grande. Foi aí que ele disse aquilo, né? Não me toques, pois eu ainda não subi ao Pai. Ali precisava ou precisa de muito ectoplasma, né? E é verdade que eu estou falando assim, Jesus precisava de médium. Eu não precisava de médium nenhum, já era um médium, ele tinha, por ser um espírito superior, eu não precisava de fluido de médium nenhum. Meus irmãos, muita luz, muita paz, um abraço. E vamos complementar, através dessa tarde, desse estudo que nosso irmão X, com tanto carinho, nos proporcionou. Vamos continuar ao nosso Deus, aos nossos amigos da espiritualidade, que possamos neste momento refletir, compartilhar com todos aqui presentes as nossas vibrações. Vamos neste momento elevar o nosso pensamento e vamos deixar que a luz do Pai Maior, os fluidos que tanto necessitamos, possa vir ao encontro de cada irmão aqui presente, seja encarnado ou desencarnado. Necessitamos, Senhor, da Tua luz para nos fortalecer, nos dar a grande oportunidade de unir nossos pensamentos, ir ao encontro não só daqueles que conhecemos, mas daqueles que não conhecem a Ti, Pai. Nos fortaleça para que possamos continuar levando a Tua doutrina a todos que venham ao nosso encontro, seja nas salas virtuais ou nas casas espíritas, em nossos, enfim, nos dê todos os dias a esperança de que este amor que tanto desejamos, Pai, possa ser único em nossos corações. Fortaleça para que possamos as doenças que ainda carregamos em nossa matéria. Precisamos que o nosso espírito possa estar acoplado devidamente em nosso corpo. Então, neste momento, Teus fluidos caem sobre as nossas casas, em nossos lares, aonde estamos neste momento, aonde através da nossa sala virtual nos reunimos para poder trocar energias, conhecimento, amor. Obrigada, Pai, por esta luz imensa que habita em nossos lares, os nossos amigos espirituais, que neste momento está dando a cada um de nós tudo o que estamos necessitando. A nossa água, que sempre dela tiramos o fortalecimento e a nossa cura interior sobre as nossas ansiedades, depressão, as doenças que trazemos de outras existências. Nos ajude a nos libertar. Em especial, eu peço por cada irmão aqui presente. Dê a cada um neste momento o conforto, Senhor. Dê a cada um a esperança viva de um amor único. Dê ao nosso irmão X a força
a determinação, a luz, para que Ele possa sempre levar a doutrina a todos aqueles que confiam e necessitam da sua transformação. Muito obrigada, Pai, por esta tarde, por este dia, por tudo que faz parte deste mundo que habitamos. Que a Tua luz, neste momento, possa nos dar a tranquilidade. Ao respirar profundamente, vamos deixar que esse ar possa entrar em nossos pulmões e nos dar a força, a fé, a esperança, o amor, a transformação que precisamos. Vamos mentalizar os nossos desafetos e vamos pedir perdão por tudo aquilo que cometemos, seja em vidas passadas ou nessa existência, pois somos a força, a luz, o amor e o poder. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Pai, por este amor infinito que nos dá todos os dias. Que assim seja. Um abraço a todos os irmãos aqui presentes. Estou descendo. Boa tarde, meus amigos. Como está o som? Ok, obrigado. Se vocês ouvirem algumas pancadas, é porque estamos em obras. Depois dessas palavras da Rô, fica difícil fazer a prece, né? Ela é tão inspirada, mas não é. Antes fosse, eu sou louco para ver alguma coisa, mas não acontece nada. Enquanto ela fazia prece, eu recebi uma ligação de uma amiga falando que a minha sogra, mãe da minha esposa, tá com câncer, é maligno, ela tem pouco tempo de vida, e eu penso que quando a gente escuta tudo isso que é falado nas salas, quando a gente frequenta o centro, presta atenção nas palestras, lê os livros, pouca gente se toca que é para usar o que a gente aprende. Nas horas de sofrimento a gente vai precisar dessas informações. A gente vai precisar saber disso, que a nossa vida é passageira, que nós vamos retornar ao mundo espiritual e pode ser de várias maneiras diferentes. Mas vamos orar. Orar por nós, por nossos irmãos que ainda não se prepararam para o retorno e para que nós tenhamos forças para caminhar. Jesus, Senhor de nossas vidas, graças te damos por essa oportunidade de reencontro nessa sala, de aprender como o mundo espiritual interfere aqui na matéria. E que esse conhecimento, Jesus, possa fazer parte do nosso dia a dia, para que possamos caminhar como espíritos, não como encarnados. Porque nossos irmãos de outras religiões acreditam que o céu os espera e que lá ficaremos em beatitude infinita. Nós somos portadores de um conhecimento que deveria mudar o nosso proceder. E na hora do sofrimento é que isso é mais necessário. Ampara-nos, Jesus, nessa caminhada. Que possamos ser exemplos vivos da fé renovada, do cristianismo redivivo, da confiança num futuro. Em teu santo nome, Jesus, encerramos este que é o seu trabalho. Que assim seja e graças a Deus. Assim seja.
muita luz, muita paz. Eu vou colocar uma música aqui, meus irmãos, para sairmos. Tudo de bom, muita paz. Veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos